Harry Potter e a Pedra Filosofal. Capítulo 4. O Guardião das Chaves. Bum! Bateram outra vez. Duda acordou assustado. Onde está o canhão? Perguntou abobado. Ouviram alguma coisa cair atrás deles e tio Walter entrou derrapando pela sala. Trazia um rifle nas mãos. Agora sabiam o que era aquele pacote fino e comprido que ele carregava. Quem está aí? Gritou. Olha, eu estou armado. Silêncio e em seguida, tram. A porta levou uma pancada tão violenta que se soltou das dobradiças e, com um só baque ensurdecedor, desabou no chão. Um homem gigantesco estava parado ao portal. Tinha o rosto completamente oculto por uma juba muito peluda e uma barba selvagem e desgrenhada. Mas dava para ver bem seus olhos, luzindo como besouros negros debaixo de todo aquele cabelo. O gigante espremeu-se para trás no casebre, curvando-se de modo que a cabeça apenas roçou o teto. Abaixou-se, apanhou a porta e tornou a encaixá-la sem esforço no portal. O ruído da tempestade lá fora diminuiu um pouco e ele se virou para encarar a todos. Não poderia preparar uma xícara de chá para nós, poderia? Não foi uma viagem fácil. E dirigiu-se ao sofá onde Duda estava paralisado de medo. Chegue para lá, gordão, disse o estranho. Duda soltou um guincho e correu a se esconder atrás da mãe, que parada, encolhida, aterrorizada, estava atrás de tio Walter. Ah, e aqui está o Harry, disse o gigante. Harry ergueu os olhos para a cara feroz e selvagem em sombras e viu que os olhos de besouro se enrugavam em um sorriso. A última vez que eu vi, você era um bebê, disse o gigante. Você parece muito com o seu pai, mas tem os olhos da sua mãe. Tio Walter fez um som estranho e rascante. Exijo que saia imediatamente, disse. O senhor invadiu a minha casa. Ah, cala a boca, Dursley, seu cara de passa, disse o gigante. Esticou o braço para trás do sofá e arrancou a arma das mãos de tio Walter, vergou-a no meio como se fosse de borracha e atirou-a a um canto da sala. Tio Walter fez outro som esquisito, como um camundongo sendo pisado. Em todo caso, Harry, disse o gigante, dando as costas para os Dursley. Feliz aniversário para você. Tenho uma coisa aqui para você. Talvez tenha sentado nela sem querer, mas o gosto continua bom. De um bolso interno do casaco preto, ele tirou uma caixa meio amassada. Harry abriu-a com os dedos trêmulos. Dentro havia um grande e pegajoso bolo de chocolate com a frase Feliz Aniversário escrita em glacê verde. Harry olhou para o gigante, quis dizer obrigado, mas as palavras se perderam a caminho da boca e, em lugar disso, o que saiu foi: Quem é você? O gigante deu uma risada abafada. É verdade, não me apresentei. Rubio Hagrid, guardião das chaves e das terras de Hogwarts. Estendeu uma mão enorme e sacudiu o braço inteiro de Harry. E que tal o chá, hein? Perguntou esfregando as mãos. Eu não diria não a uma pessoa mais forte, se é que você me entende. Seus olhos bateram na lareira vazia em que ficara o pacote carbonizado de cereal e ele soltou uma risadinha desdenhosa. Curvou-se para a lareira, não viram o que ele estava fazendo, mas quando se afastou um segundo depois, havia dentro dela um carão ribobante. O fogo estrondoso encheu todo o casebre úmido com sua luz tremeluzente e Harry sentiu o calor envolvê-lo como se tivesse mergulhado em um banho quente. O gigante se recostou no sofá, que afundou um pouco sob o seu peso, e começou a tirar coisas de todo gênero dos bolsos do casaco. Uma chaleira de cobre, uma embalagem amassada de salsichas, um espeto, um bule de chá, várias xícaras lascadas e uma garrafa de um líquido âmbar de que ele tomou um gole antes de começar a preparar o chá. Logo o casebre se encheu com o ruído e o cheiro de salsichas fritas. Ninguém disse nada enquanto o gigante trabalhava,
Mas assim que ele empurrou as primeiras salsichas gordas e suculentas, ligeiramente queimadas, do espeto, Duda se mexeu. Tio Walter disse com rispidez: "Não toque nada que ele lhe der, Duda." O gigante deu uma risadinha ameaçadora. "Esse pudim de banha do seu filho não precisa engordar mais, Dursley. Não se preocupe." E passou as salsichas para Harry, que estava tão faminto e nunca provara nada tão maravilhoso. Mas ainda assim não conseguia tirar os olhos do gigante. Finalmente, como ninguém parecia disposto a explicar nada, ele disse: "Me desculpe, mas continuo sem saber quem realmente você é." O gigante tomou um grande gole de chá e limpou a boca com as costas das mãos. "Me chame de Rúbio, que é como todos me chamam. E como lhe disse, sou o guardião das chaves de Hogwarts. Você sabe tudo sobre Hogwarts, é claro." "Ah, não", disse Harry. Hagrid pareceu chocado. "Sinto muito", apressou-se Harry a dizer. Vociferou Hagrid, virando-se para encarar os Dursley, que tinham recuado para as sombras. "Eles é que deviam sentir muito. Eu sabia que você não estava recebendo as cartas, mas nunca pensei que nem ao menos sabia da existência de Hogwarts para apelar. Você nunca se perguntou onde seus pais aprenderam tudo?" "Tudo o quê?" perguntou Harry. "Tudo o quê?" berrou Hagrid. "Ora, espera aí um segundo." Ele se levantou de um salto, na raiva parecia encher o casebre todo. Os Dursley se encolhiam contra a parede. "Vocês vão querer me dizer", rosnou para os Dursley, "que este menino, não sabe nada? De nada?" Harry achou que a coisa estava indo longe demais. Afinal, tinha frequentado a escola e suas notas não eram ruins. "Eu sei alguma coisa", falou. "Sei, sabe, matemática e outras coisas." Mas Hagrid dispensou-o com um abano de mão e disse: "Do nosso mundo, quero dizer, seu mundo, meu mundo, o mundo dos seus pais." "Que mundo?" Hagrid parecia prestes a explodir. "Dursley", urrou ele. Tio Walter, que ficara muito pálido, murmurou alguma coisa ininteligível. Hagrid olhou alucinado para Harry. "Mas você deve saber quem foram seu pai e sua mãe", disse. "Quero dizer, eles são famosos. Você é famoso." "Quê? Meu pai e minha mãe eram famosos?" Você não sabe? Você não sabe?" Hagrid correu os dedos pelos cabelos, fixando em Harry um olhar perplexo. "Você não sabe quem é?" finalmente perguntou. Tio Walter, de repente, encontrou a voz. "Pare!" ordenou. "Pare agora mesmo! Eu proíbo de contar qualquer coisa ao menino." Um homem mais corajoso do que tio Walter Dursley teria se intimidado com o olhar furioso que Hagrid lhe deu. Quando Hagrid falou, cada sílaba tremia de raiva. "Você nunca contou? Nunca contou o que Dumbledore deixou escrito naquela carta para ele? Eu estava lá. Eu vi Dumbledore deixar a carta, Dursley. E você escondeu dele todos esses anos?" "Escondeu o que de mim?" perguntou Harry ansioso. "Pare! Eu proíbo!" gritou tio Walter em pânico. Tia Petúnia deixou escapar um grito sufocado de horror. "Ah, vão tomar banho vocês dois", disse Hagrid. "Harry, você é um bruxo." O casebre mergulhou em silêncio. Ouviam-se apenas o mar e o assobio do vento. "Eu sou o quê?" ofegou Harry. "Um bruxo, é claro", repetiu Hagrid, recostando-se no sofá, que gemeu e afundou ainda mais. "E um bruxo de primeira, eu diria. Depois de receber um pequeno treino. Com uma mãe e um pai como os seus, o que mais você poderia esperar? E acho que já está na hora de ler a sua carta." Harry estendeu a mão, finalmente, para receber um envelope meio amarelo, endereçado em tinta verde para o Sr. H. Potter, o soalho, casebre sobre o rochedo, o mar. Ele puxou a carta e leu. "Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Diretor, Alvo Dumbledore."
Ordem de Merlin, primeira classe, grande feiticeiro, bruxo-chefe, cacique supremo, Confederação Internacional de Bruxos. Prezado Sr. Potter, temos o prazer de informar que a Vossa Senhoria tem uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Estamos anexando uma lista dos livros e equipamentos necessários. O ano letivo começa em 1º de setembro. Aguardamos a sua coruja até 31 de julho, no mais tardar. Atenciosamente, Minerva McGonagall, diretora substituta. As perguntas explodiam na cabeça de Harry como focos de artifício, e ele não conseguia decidir o que perguntar primeiro. Passados alguns minutos, gaguejou. O que querem dizer com estão aguardando a minha coruja? Gárgulas galopantes, isso me lembra uma coisa? Disse Hagrid, batendo a mão na testa com força suficiente para derrubar um cavalo. E de outro bolso interno do casaco tirou uma coruja de verdade, viva, meio arrepiada, e uma longa pena e um rolo de pergaminho. Com a língua entre os dentes, ele rabiscou um bilhete que Harry pôde ler de cabeça para baixo. Prezado Sr. Dumbledore, entreguei a carta a Harry. Vou levá-lo amanhã para comprar o material. O tempo está horrível. Espero que o senhor esteja bem. Hagrid. Hagrid enrolou o pergaminho, entregou-o à coruja, que o prendeu no bico. Depois ele foi até a porta e lançou a ave na tempestade. Quando voltou, sentou-se como se aquilo fosse tão normal quanto pegar o telefone. Harry percebeu que sua boca se abrira e fechou-a rapidamente. Onde é que eu estava? Disse Hagrid, mas, naquele momento, tio Walter ainda com cor de cera, mas parecendo muito furioso, adiantou-se até a luz da lareira. Ele não vai, falou. Hagrid resmungou. Eu gostaria de ver como um grande trouxa como você vai impedi-lo, respondeu. Quê? Perguntou Harry, interessado. Um trouxa, disse Hagrid. É como chamamos gente que não é mágica como nós. E você teve o azar de ser criado na família dos maiores trouxas que já vi na vida. Juramos quando aceitamos que poríamos um fim nessa bobagem, disse tio Walter. Juramos que erradicaríamos isso nele, bruxo, francamente. Você sabia? Perguntou Harry. Você sabia que eu sou um bruxo? Sabia, claro que sabíamos. Como poderia não ser? A maldita da minha irmã sendo o que era. Ela recebeu uma carta igual a essa e desapareceu. Foi para aquela escola e voltava para casa nas férias com os bolsos cheios de ovos de sapo, transformando xícaras em ratos. Eu era a única que a via como ela era, um aborto da natureza. Mas para minha mãe e meu pai, não, era Lilian isso e Lilian aquilo. Tinha orgulho de ter uma bruxa na família. Ela parou para suspirar profundamente e aí continuou seu discurso. Parecia que estava querendo dizer aquilo havia vários anos. Então ela conheceu Potter na escola e eles saíram de casa, casaram e tiveram você. E é claro que eu sabia que você ia ser igual. Esquisito, anormal. E então ela vai e me faz o favor de se explodir e nos deixar entalados com você. Harry ficara muito branco. Assim que encontrou a voz, disse. Se explodir, você me disse que eles morreram num acidente de carro. Acidente de carro? Rugiu Hagrid, erguendo-se com tanta raiva que os Dursley voltaram correndo para o canto da sala. Como é que um acidente de carro poderia matar Lily e Tiago Potter? Isso é um absurdo, um escândalo, e Harry Potter não conhecia a própria história. Quando qualquer garoto do nosso mundo conhece o nome dele. Mas por quê? O que aconteceu? Perguntou Harry, ansioso. A raiva desapareceu do rosto de Hagrid. Ele pareceu repentinamente aflito. Eu nunca esperei isso, disse numa voz contida e preocupada. Eu não fazia ideia do quanto você desconhecia quando Dumbledore me disse que eu poderia ter problemas para encontrá-lo. Harry, eu não sei se sou a pessoa certa para lhe contar. Mas alguém tem que contar. Você não pode viajar para Hogwarts sem saber. Ele lançou um olhar feio aos Dursley.
Bom, é melhor você saber o que eu puder lhe contar, mas não posso lhe contar tudo. É um grande mistério. Algumas partes. Ele se sentou, fitou o fogo durante alguns segundos e então falou. Começa, eu acho, com uma pessoa chamada... Mas é incrível você não saber o nome dele. Todo mundo em nosso mundo sabe. Quem? Bom, não gosto de dizer o nome dele, se puder evitar. Ninguém gosta. Por que não? Gárgulas vorazes, Harry. As pessoas ainda estão apavoradas. Droga, como é difícil. Olha, havia um bruxo que virou mal. Tão mal quanto alguém pode virar. Pior. Pior do que pior. O nome dele era... Hagrid engoliu a seco, mas não conseguiu dizer nada. E se você escrevesse? Sugeriu Harry. Não sei soletrar o nome dele. Está bem. Voldemort. Hagrid estremeceu. Não me faça repetir. Em todo caso, esse bruxo faz 20 anos agora. Começou a procurar seguidores. E conseguiu alguns por medo, outros porque queriam ter um pouco de poder como ele. Sim, porque ele estava ficando poderoso. Dias funestos, Harry. Ninguém sabia em quem confiar. Ninguém se atrevia a ficar amigo de bruxos e bruxas desconhecidos. Ninguém se atrevia a ficar amigo de bruxas ou bruxos desconhecidos. Coisas horríveis aconteciam. Ele estava tomando o poder. É claro que algumas pessoas se opuseram a ele. E ele as matou. Terrível. Um dos únicos lugares seguros que restaram foi Hogwarts. Acho que Dumbledore era o único de que, você sabe quem, tinha medo. Não ousou se apoderar da escola. Não no começo, pelo menos. Ora, sua mãe e seu pai eram os melhores bruxos que eu já conheci. Primeiros alunos em Hogwarts no seu tempo. Suponho que o mistério era porque você sabe quem nunca tentou convencer os dois a se aliar a eles antes. Provavelmente sabiam que eles eram muito chegados a Dumbledore para querer alguma coisa com o outro lado, o lado das trevas. Talvez ele achasse que podia convencê-los. Talvez quisesse tirar os dois do caminho. Só o que sabemos é que ele apareceu na vila em que vocês estavam morando, num dia das bruxas, faz 10 anos. Na época você só tinha 1 ano. Ele foi à sua casa e... Hagrid puxou depressa um lenço muito sujo e manchado e assoou o nariz, fazendo o barulho de uma buzina de nevoeiro. Desculpe, disse. Mas é triste. Conheci sua mãe e seu pai e não podia existir gente melhor. Em todo caso, você sabe quem matou os dois. E esse é o verdadeiro mistério da coisa. Ele tentou matar você. Queria fazer o serviço completo, acho. Ou então tinha começado a gostar de matar, mas não conseguiu. Você nunca se perguntou como arranjou essa marca na testa? Isso não foi um corte normal. Isso é o que se ganha quando um feitiço poderoso e maligno atinge a gente. Destruiu seus pais e até a sua casa. Mas não fez efeito em você. E é por isso que você é famoso, Harry. Ninguém nunca sobrevivia depois que ele decidia matá-lo. Ninguém, a não ser você. E ele já havia matado alguns dos melhores bruxos da época. Os McKinnon, os Bone, os Privet. E você era apenas um bebê. E sobreviveu. Algo muito doloroso passou pela cabeça de Harry. Quando a história de Hagrid ia terminando, ele viu de novo um lampejo ofuscante de luz verde. Com mais clareza do que se lembrava antes. E se lembrou de mais uma coisa. Pela primeira vez na vida. Uma risada alta, fria e cruel. Hagrid o observava com tristeza. Eu mesmo o retirei da casa destruída, por ordem de Dumbledore. Trouxe você para essa gente. Um monte de baboseiras antigas, disse tio Walter. Harry se assustou, quase esquecera que os Dursley estavam ali. Tio Walter, sem dúvida, tinha recuperado a coragem. Olhava ameaçador para Hagrid e tinha os punhos fechados. Agora, ouça aqui, moleque, vociferou. Aceito que você seja meio estranho. Provavelmente nada que uma boa surra não pode ter curado. E quanto aos seus pais, bem,
Eles eram excêntricos, não há como negar. E o mundo está melhor sem eles. Receberam o que mereciam por se meter com essa gente dada a bruxarias. Foi o que eu previ. Sempre soube que ia acabar mal. Mas naquele instante, Hagrid ergueu-se de um salto do sofá e puxou um grande guarda-chuva cor-de-rosa e arrebentado de dentro do casaco. Apontou-o como uma espada para tio Walter e disse: Estou lhe avisando, Dursley. Estou lhe avisando. Nem mais uma palavra. Estou lhe avisando, Dursley. Estou lhe avisando. Nem mais uma palavra. Ameaçado de ser furado pela ponta de um guarda-chuva por um gigante barbudo, a coragem de tio Walter fraquejou outra vez. Ele se achatou contra a parede e ficou em silêncio. Assim está melhor, disse Hagrid, arquejando e tornando-se a se sentar no sofá, que desta vez afundou de vez até o chão. Harry, nesse meio tempo, continuava a ter perguntas a fazer, centenas delas. Mas o que aconteceu ao Val... Desculpe, quero dizer, você sabe quem? Boa pergunta, Harry. Desapareceu, sumiu, na mesma noite que tentou matar você. O que faz de você ainda mais famoso. É o maior mistério, entende? Ele estava ficando cada dia mais poderoso. Por que foi embora? Tem quem diga que ele morreu. Besteira, na minha opinião. Não sei se ainda tinha humanidade suficiente para morrer. Tem quem diga que ainda está lá fora esperando, ou coisa parecida, mas não acredito. Gente que estava do lado dele voltou para o nosso. Uns pareciam que estavam saindo de uma espécie de transe. Acho que não teriam feito isso se ele fosse voltar. A maioria de nós ainda acha que ele está por aí, mas perdeu os poderes. Está fraco demais para continuar, porque alguma coisa em você acabou com ele, Harry. Aconteceu alguma coisa naquela noite com que ele não estava contando. Eu não sei o que foi, ninguém sabe, mas alguma coisa em você o aleijou, pra valer. Hagrid fitou Harry com calor e respeito iluminando seus olhos. Mas Harry, em vez de se sentir contente e orgulhoso, teve a certeza de que tinha havido um terrível engano. Bruxo? Ele? Como era possível? Passara a vida toda dominado por Duda e infernizado pela tia Petúnia e pelo tio Walter. Se realmente era um bruxo, por que eles não tinham se transformado em sapos toda vez que tentaram prendê-lo no armário? Se uma vez derrotar o maior feiticeiro do mundo, como é que Duda sempre pudera chutá-lo para lá e para cá, como se fosse uma bola de futebol? Rubio, disse calmo. Acho que você deve ter cometido um engano. Acho que não posso ser um bruxo. Para sua surpresa, Hagrid deu uma risadinha abafada. Não é bruxo, hein? Nunca fez nada acontecer quando estava apavorado ou zangado? Harry olhou para o fogo, pensando bem. Cada coisa estranha que deixara os seus tios furiosos tinha acontecido quando ele, Harry, estava perturbado ou com raiva. Perseguido pela turma do Duda, pusera-se de repente fora de seu alcance. Receoso de ir para a escola, com aquele corte ridículo, conseguia fazer os cabelos crescerem de novo, e da última vez que Duda batera nele, não fora sem perceber que estava fazendo isso? Não mandaram uma cobra atacá-lo? Harry olhou para Hagrid, sorrindo, e viu que ele ria abertamente para ele. Viu? Disse Hagrid. Harry Potter não é bruxo? Espere, você vai ser famoso em Hogwarts. Mas tio Walter não ia ceder sem brigar. Eu já disse que ele não vai, sibilou. Ele vai para a escola secundária local e vai me agradecer por isso. Li aquelas cartas e disse que ele precisa de um monte de lixo. Livros de feitiços, varinhas mágicas e... Se ele quiser ir, um trouxão como você não vai impedir. Resmungou Hagrid. Resmungou Hagrid raivoso. Impedir o filho de Lilian e Tiago Potter de ir para Hogwarts. Você enlouqueceu? Ele está escrito desde que nasceu. Vai frequentar a melhor escola de bruxos e bruxedos do mundo. 7 anos lá e ele nem vai se reconhecer. Vai estudar com garotos iguais a ele, para variar. E vai estudar com o maior mestre que Hogwarts já teve. Alvo Dumbledore. Não vou pagar para ele um velho biruta e pateta ensiná-lo a fazer mágicas, gritou tio Walter.
Mas ele finalmente fora longe demais. Hagrid agarrou o guarda-chuva e girou-o por cima da cabeça. Nunca, trovejou, insulte alvo Dumbledore na minha frente. E girou o guarda-chuva no ar, baixando-o até apontar para Duda. Houve um lampejo de luz violeta, o estalo de uma bombinha, um grito agudo, e num segundo seguinte, Duda estava dançando no mesmo lugar, com as mãos apertando a barriga banhuda, guinchando de dor. Duda estava dançando no mesmo lugar, com as mãos apertando a barriga banhuda, guinchando de dor. Quando Duda virou-se de costas, Harry viu um rabo de porco enroscado saindo de um buraco nas calças dele. Tio Walter urrou, puxando tia Petúnia e Duda para o quarto. Lançou um último olhar aterrorizado a Hagrid e bateu a porta ao sair. Hagrid olhou para o guarda-chuva e coçou a barba. Não deveria ter perdido as estribeiras, disse arrependido. Mas em todo caso, saiu errado. Queria transformá-lo em porco. Mas acho que ele já parecia tanto com um que não podia fazer muita coisa. E olhou de esguela para Harry por baixo das sobrancelhas peludas. Fico agradecido se não contar isso para ninguém em Hogwarts, falou. Não tenho permissão para fazer mágicas, rigorosamente falando. Permitiram que eu fizesse alguma coisa para seguir você e entregar as cartas e coisas assim. Uma das razões por que eu queria tanto este trabalho. Por que você não pode fazer mágicas? Perguntou Harry. Ah, bom, eu estive em Hogwarts, mas fui expulso, para falar a verdade, no 3º ano. Eles partiram a minha varinha ao meio e tudo mais. Mas Dumbledore me deixou ficar com o guarda-caça. Grande sujeito, Dumbledore. Mas por que você foi expulso? Já está ficando tarde demais e temos muito o que fazer amanhã, disse Hagrid em voz alta. Temos que ir à cidade, comprar os seus livros e etc. Ele tirou o grosso casaco preto e atirou-o a Harry. Pode ficar com ele. Não se assuste se ele se mexer um pouco. Acho que ainda tem uns ratos do campo em um dos bolsos.